Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da Wisdom Guild. Eu me chamo Pedro e hoje vamos falar sobre direito e lei. São conceitos já muito próximos a quem estuda, quem é da área do direito, quem é da área de filosofia, mas me impressiona sempre quando eu converso com alguém que é da área do direito ou da filosofia, ou advogados de muitos anos e filósofos, e a maioria deles no mundo de hoje não sabe diferenciar a lei divina e a lei dos homens. Quando eu sempre entro nesse assunto, inclusive com juristas muito graduados, eles não sabem precisamente explicar a diferença entre as duas coisas e, pior ainda, apoiam uma lei humana isenta de uma lei divina. Então vamos falar o que é lei natural, direito natural. Alguns até falam de justnaturalismo, injustnaturalismo. Então, o que é o direito natural, o que é o direito divino e o que é o direito positivo, ou seja, a lei de Deus, a lei da natureza e a lei dos homens. E eu trago um texto aqui, esse texto é de um dicionário filosófico, o autor é o Jean-Baptiste Mondin, muito famoso aí nos meios filosóficos. Ele trata essa questão do ponto de vista de São Tomás de Aquino e, como veremos, dos filósofos também da antiguidade. Muito diferente dos filósofos modernos, principalmente da Revolução Francesa, que são todos iluministas, contratualistas, e eles, como esvaziaram o conceito de moralidade, esse giro da Renascença, esse antropocentrismo tirou Deus, da força da lei e do direito também foi tirado Deus. Como nós veremos aqui, São Tomás é o contrário disso. Assim como ele fundamenta a realidade em Deus, o direito e a moralidade ele fundamenta em Deus também. Se vocês quiserem pensar em termos não teológicos, em vez de usar a palavra Deus, na causa das causas. Então, se a causa primeira, a causa de tudo, ela é a causa da realidade e a causa do próprio direito, da própria moralidade. Vamos ler aqui o texto. Como fundamento da moral, São Tomás coloca a lei natural, que ele considera uma participação da lei eterna que Deus inscreveu na razão humana. Portanto, o direito natural, a lei natural e a lei eterna, que é a lei de Deus, ela tem o seu correspondente na razão humana, na alma do homem, enquanto lei natural. Então, não é possível conhecer a lei divina, porque a lei divina é um modo como Deus enxerga as coisas. E esse modo nós teremos que ser Deus para saber como que funciona a justiça divina, a lei divina. Entretanto, essa lei possui sim, assim como a razão humana é uma imagem da razão divina, o direito natural, a lei natural inscrita no coração do homem é uma espécie de imagem dessa lei divina que é a lei eterna. Então a lei eterna, que são os 10 mandamentos, elas também se refletem nessa lei natural, ou seja, está escrito na natureza do homem. Os 10 mandamentos não são contrários à nossa natureza, mas não só eles, esses princípios aqui que decorrem dos 10 mandamentos, é o que nós veremos aqui. Então, aqui, o conceito de lei moral natural estava já presente nos grandes filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Zenão. Depois eu separei aqui a República de Platão. Eu vou tirar um trecho daqui sobre a ideia de bem, porque ela vai entrar aqui, como vocês vão ver agora. Então, entre os filósofos antigos já estava esse conceito de lei natural, e havia sido amplamente utilizado também pelos padres da igreja e pelos grandes mestres da primeira escolástica. Então, São Tomás de Aquino, na Prima Secunde, na questão 94 a 95, ele vai fazer justamente a distinção entre a lei natural e a lei humana. E aqui eu separei, inclusive, imprimi aqui para ficar fácil, essa parte da Suma Teológica. Então, vocês podem encontrar na edição da Loyola, volume 4, que é a primeira questão, segunda parte, prima, secunda, questão 94 a 95, que é o que está resumido aqui, mas eu tirei aqui, vamos ler alguns trechos específicos depois. Então, olha só que interessante. Distingue-se nitidamente entre a lei natural
e a lei humana. Então, a segunda é a lei positiva, imposta pelos homens. Então, a lei humana, ela é o direito positivo, é aquilo que os homens, através dos mecanismos para fazer leis, eles promulgam. Então, se pegarmos aqui os projetos de lei dos deputados, enfim, tem todo esse sistema aqui numa república. Você faz um projeto de lei, ele é aprovado, ele entra então em vigor. Isso é a lei humana, é o direito positivo. O direito natural, ele é anterior à lei humana e ele deve dar fundamento à lei humana, como nós veremos. Então, olha só, São Tomás de Aquino define lei como regula, regra. Então, a lei, ela é uma regra a ser seguida. Ela como um princípio de conduta. Então, ela é uma regra. A lei natural é aquela regulamentação dos atos humanos que a razão extrai diretamente da natureza humana, examinando aquilo pelo que o homem tem uma inclinação natural. E aí São Tomás vai dizer, segundo o doutor São Tomás de Aquino, doutor Angélico, existem 3 níveis de inclinações naturais. Então, a lei é a regulamentação dos atos humanos que a razão extrai daquilo que é uma inclinação natural, ou seja, está na natureza humana. E essas inclinações são 3 que ele defende. Então, a primeira, preservar-se ou preservar o ser no ser. A segunda é a conservação da espécie. E a terceira é o conhecimento da verdade. A lei natural prescreve aquilo que corresponde a tais inclinações. E na Suma Teológica de São Tomás, justamente vamos pegar aqui, São Tomás, na questão 94, artigo 1º, define que a lei natural são princípios, são regras, como está dito ali, mas diretamente da Suma Teológica. Assim também os princípios indemonstráveis nos especulativos não são o próprio hábito dos princípios, mas são princípio daquelas coisas de que é o hábito. Ou seja, os princípios não são o hábito, não é o comportamento da pessoa. O comportamento da pessoa e os hábitos é que se dão com base nesses princípios, nessas regras. Então, a lei natural, ela não é um hábito que uma pessoa tem ou um comportamento. Pelo contrário, ela é a regra, o princípio que regula este hábito, este comportamento. É isso que ele diz aqui. E vamos pegar aqui os preceitos da lei da natureza se têm em relação a razões práticas, ou seja, o intelecto prático. Não é só o intelecto que conhece, mas o intelecto que conhece aquilo que deve ser praticado, que são os princípios. E esses três inclinações que nós falamos se encontram na questão 94, artigo 2º da Prima Secundae, né? Então, São Tomás diz assim: é inerente ao homem, por primeiro, inclinação para o bem segundo a natureza, ou seja, a preservação do ser. Segundo, conservação de seu ser de acordo com sua natureza. E segundo esta inclinação, pertence à lei natural aquelas coisas pelas quais a vida do homem é conservada. Então, conservação do ser. E o terceiro e último, né? Em terceiro lugar, é inerente ao homem inclinação ao bem, segundo a natureza da razão que lhe é própria, como ter o homem inclinação natural para que conheça a verdade a respeito de Deus e para que viva em sociedade. E segundo isso, pertence à lei natural aquelas coisas que dizem respeito a tal inclinação, como que o homem evite a ignorância. Portanto, percebe-se a ideia de bem muito presente aqui e a ideia de estudo, ou seja, o conhecimento da verdade, a ausência da ignorância faz parte de um direito natural. Em cima do direito natural é que reside, por exemplo, o direito ao estudo, a que todos conheçam. E aqui tem uma nota explicativa na Suma que é bem interessante, olha só. Assim como o conhecimento teórico não se limita aos primeiros princípios, ou seja, você conhece as primeiras coisas, mas existem os seus desdobramentos. Então, por exemplo, quando a gente é criança, a gente aprende o nome dos objetos, mas a gente não para por aí, a gente continua aprendendo que esses objetos se relacionam, que eles possuem ação, adjetivos, que são as qualidades do ser. Então, do mesmo modo como o conhecimento não se limita aos princípios primeiros,
Do mesmo modo, o agir moral não se limita a proclamar o preceito primeiro do bem e do mal. É preciso descer às particularidades do detalhamento exigidas pela vida cotidiana. O que isso quer dizer? Que não basta a gente ficar apenas com a ideia que fundamenta o direito natural, que é procurar o bem e evitar o mal. É preciso descer a vida aos acontecimentos do dia a dia e aí sim pôr em prática esse princípio. Peraí, como eu posso me aproximar do bem e evitar o mal nesta situação em que eu me encontro agora, por exemplo? Então, no nosso caso, quem está assistindo esse vídeo está aplicando o direito natural, buscando conhecimento, buscando a verdade, conhecer o bem, está se aproximando de algum modo do bem e evitando o mal. O mal aqui seria a ignorância, às vezes culposa por não buscar conhecimento, às vezes não culposa porque não há conhecimento de onde buscar o conhecimento, né? Então esses foram os pontos importantes lidos aqui da Suma. Voltemos ao nosso texto principal aqui. E São Tomás vai dizer uma coisa muito interessante. Aí depois a gente vai para a República de Platão e os nossos comentários. Olha só o que ele vai dizer sobre a lei natural, né? Nela se encontra o seu fundamento e a sua justificação também a lei humana. Ou seja, a lei humana encontra o seu fundamento na lei natural, porque a lei natural antecede a lei humana, justamente porque a natureza antecede o eu político. Primeiro nós somos humanos, e aí depois nós estamos inseridos numa sociedade. Então a natureza precede a relação humana, o eu político. Nesse sentido, o direito natural precede o direito positivo. Portanto, toda lei humana imposta, né, com o poder coercitivo do Estado, tem tanto de razão de lei, quanto deriva da lei da natureza. Se, contudo, em algo discorda da lei natural, já não será lei, mas corrupção da lei. E aqui entra uma cláusula que eu hoje colocaria numa Constituição como cláusula pétrea. Toda a lei que for, projeto de lei que for proposto, que atenta à lei divina, os 10 mandamentos, e a lei natural, que são justamente o que se deriva dessas três inclinações da natureza que nós dissemos aqui, essa lei já ali deve ser barrada, ela automaticamente é inválida. Esse preceito deveria estar em todas as constituições do mundo. Infelizmente, não é o que acontece nem no Brasil nem em nenhuma outra parte. Vou dar um exemplo claro disso. Por exemplo, o aborto. O aborto ele atenta contra o instinto de preservação do ser. Então ele destrói a conservação do ser, ele destrói a preservação da espécie, ou seja, 2 princípios do direito natural. E me espanta como as pessoas colocam isso como um projeto de lei válido. É o que está dizendo ali, é uma corrupção da lei, não é um projeto de lei. A mesma coisa daria para dizer do divórcio. O divórcio atenta contra a preservação da espécie e do ser, porque sem família não existe continuidade da espécie. Então, aí alguns poderiam dizer, não, mas é bom o divórcio, porque às vezes eu caso com quem não presta, e aí com o divórcio eu consigo achar uma pessoa e ser feliz. Na verdade, existe uma coisa chamada nulidade de casamento. O casamento não foi válido. Não é que você está anulando o casamento. Na verdade, é que o casamento não foi válido. Isso sim existe. Quando o motivo do casamento não é legítimo. Agora, aprovar o divórcio, o que faz tem 2 efeitos isso. Por exemplo, o divórcio. O primeiro é que a pessoa fala, bom, já que dá para casar e divorciar, então eu não vou escolher bem quem eu quero casar. Então, caso separa, e assim fica pulando de galho em galho. Esse é o primeiro efeito. E o segundo além de não procurar uma pessoa com decência, o número de pessoas que vão cair na imoralidade é muito grande, porque ele vai estar com esse pensamento destrutivo. É muito fácil casar e separar, entendeu? Então ele não vai se resguardar.
ele não vai pensar em algo sério para a vida toda, perde-se essa seriedade intrínseca. Opa, é uma escolha para a vida inteira, não perde-se isso. E aí a própria ideia de felicidade, a busca por felicidade cai no patamar de busca de fruição. Então já não é mais buscar a felicidade através das escolhas, através da virtude, através do dever, mas se torna buscar uma fruição. Ser feliz é o que me dá fruição. Logo, se essa pessoa não está mais me fazendo rir, se essa pessoa já não tem as qualidades que eu busco, então eu vou deixar ele e vou ir para o próximo e assim vai. Então, enfim, eu queria até entrar em outros exemplos, mas são coisas piores, nem vale a pena comentar aqui. Por exemplo, efeitos de filhos que nascem dessas relações e ficam meio como galinha no galinheiro, assim, o galo vai fazendo com todas as galinhas e vai nascendo um monte de pintinho e vai ficando todo mundo jogado e os outros criando. São crianças que não tem pai, não tem mãe, é a sociedade que cria e aí vai se proliferando essa marginalização. Por que isso? Porque não há educação. E sem educação é difícil alcançar essa ideia de bem, porque por mais que ali o texto, isso é verdade, está na nossa natureza procurar o bem, assim como para a razão a verdade é evidente, para a vontade, para a razão prática, o bem, a ideia de bem, a noção de bem é evidente, mesmo assim a educação precisa refinar as almas, porque dependendo da situação onde a pessoa se encontra, é muito difícil ela alcançar justamente tudo isso aí. Então, vamos pegar aqui um trecho de Platão, que ele fala da República justamente disso. Então aqui Platão, eu vou pegar inicialmente a questão aqui, 517c. O Deus sabe se ela é verdadeira, pois, segundo entendo, Platão dizendo, no limite do cognoscível é que se avista a custo, ou seja, com muito esforço, a ideia de bem. E uma vez avistada, compreende-se que ela é para todos a causa de quanto há de justo e belo, que no mundo visível foi ela que criou a luz, da qual é senhora, e que no mundo inteligível é ela senhora da verdade e da inteligência, e que é preciso vê-la para ser sensato na vida particular e pública. Olha que interessante, sem a compreensão, sem avistar e ver a ideia de bem, o que é o bem, é impossível alcançar a sensatez na vida particular e pública. Então o mundo está um caos, porque as pessoas já perderam a noção, já não conseguem mais ver o que é o bem, portanto não conseguem ser sensatas em suas vidas particulares, que dirá públicas. E Platão diz uma coisa interessante aqui, que há muito custo no limite do cognoscível, ou seja, no limite do entendimento humano, no auge do que o ser humano pode chegar, ele avista ao longe a ideia de bem. Então é muito difícil alcançar a ideia de bem. E um pouco mais para frente aqui dá uma página e pouquinho, ele vai dizer aqui no 518d, a educação seria, por conseguinte, a arte desse desejo, a maneira mais fácil e mais eficaz de fazer dar a volta a esse órgão. O órgão que ele está dizendo é essa visão que consegue contemplar o bem. Não de fazer obter a visão, pois já a tem. É o que nós dissemos aqui em São Tomás. Todo mundo tem dentro de si inscrito a lei divina, os 10 mandamentos e a lei natural. Então não se trata de ganhar esses olhos para enxergar isso, ou seja, ganhar esses princípios. Não, esse órgão todos nós temos, a ideia de bem está aqui dentro. A maneira mais fácil e mais eficaz de fazer dar a volta a esse órgão, não de o fazer obter a visão, pois já a tem, mas uma vez que ele não está na posição correta e não olha para onde deve, dar-lhe os meios para isso. Então, aqui temos uma definição, inclusive eu defendo isso no meu TCC da Pedagogia Perene, que a ideia de bem, a finalidade da educação qual é? Dar uma disposição para que todos nós manifestemos esta visão, ou seja,
educando, levar as pessoas para esse limiar do cognoscível, nos limites do cognoscível, ou seja, dar os meios para que esse órgão, essa visão, contemple a ideia de bem. Então, a educação tem por objetivo facilitar que nós consigamos enxergar, ou seja, obter esse olhar filosófico e contemplar a ideia de bem. Contemplando o que é o bem, tudo se ordena, porque a vida particular e pública se ordenará em função disso. Então, os nossos atos morais, enquanto pessoas, serão regidos por todos esses princípios que nós colocamos aqui, porque eles partem da contemplação que tivemos da ideia de bem. E, ao mesmo tempo, as leis que são feitas serão justas, porque se particularmente a pessoa já é assim, na hora que ela for fazer um projeto de lei, for, enfim, escrever uma lei, ela não atentará contra a lei divina, contra os 10 mandamentos, nem contra a sua própria natureza. E aqui eu concluo dizendo que hoje tem gente que não se aceita como é. A ideologia de gênero é justamente isso, a pessoa não se aceita como é, como a sua natureza é. Ora, isso é a subversão do direito natural, é a subversão da natureza, é não reconhecer como as coisas são. Então, é sair da realidade, é perder a noção de quem se é e perder a noção desse valor moral. Peraí, eu sou isso, esta é minha natureza, portanto, da minha natureza se desdobram estes princípios naturais, que são imagens dos princípios eternos. Logo, as leis que nós temos que fazer têm que estar de acordo com isso. Não, perdido o senso do ser, aquilo que você é, a sua ideia de natureza, qual é a sua natureza, ou seja, eu não sou mais homem, agora eu sou X, Y, Z. Você se desumaniza, e eu não diria nem animaliza, você se coisifica. A ideologia de gênero é uma coisificação. Você tira a sua natureza humana, tira entre aspas, é impossível tirar quem você é. Então, você finge que é uma outra coisa, que não você mesmo, que não sua própria natureza, e que princípios derivam disso? Nenhum. Por isso que vale tudo. Por isso é a imoralidade que daí surge, porque que é uma subversão da natureza. Então, as leis são só palavras escritas num pedaço de papel que foi convencionado chamar e adorar de Constituição. É isso que acontece. Uma Constituição, as leis que não estão baseadas no direito natural e no direito divino, elas perdem seu valor de ser. Elas não são mais leis, não significam mais nada. Assim como o bom trato, a etiqueta, se não for baseada na virtude, não vale de nada, é uma mera fórmula social que em outro país se faz diferente. Então, num país, se o cumprimento for fazer assim, no outro é apertar a mão, no outro é cuspir na sola do sapato para dizer olá, sem a virtude, isso daí não vale nada, é igual as palavras. As palavras sem estarem ligadas a um referente que existe, elas são meros símbolos que não significam nada. Então, livro tem significado porque a palavra livro está ligada aos entes existentes. Então, isso aqui, este livro, é este livro. Do mesmo modo, a etiqueta está baseada na virtude, nesse respeito à pessoa humana, à natureza humana, e muito mais depois que Nosso Senhor redimiu o gênero humano, porque todo batizado é filho de Deus. Então tem que tratar o outro como filho de Deus, porque pelo batismo ele realmente o é. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem comentar, compartilhar, eu agradeceria muito, eu leio todos os comentários, e nos vemos numa próxima ocasião.